175. Viver em outro mundo. Capítulo 999. Fala Clã Noob na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado nó sublinhando Jiang Zhang assentiu e disse, sim, é possível que a cidade Três Santos tenha que ir à guerra. Já organizamos pessoas para descobrir quem quer lidar conosco. Zhao Ai assentiu e disse, tudo bem, faça. Temo que possa ser o Templo das Trevas. Mas isso seria bom, eu gostaria de ver quão forte eles são. Jiang Zhang balançou sua cabeça e disse, os atacantes não são necessariamente do Templo das Trevas. Eles também podem ser do Exército da Resistência. Recentemente, uma pessoa muito poderosa apareceu na facção. Ele é um rei vampiro e quer unificar as forças da resistência, formando uma nação para lidar com o Templo das Trevas. No entanto, a maioria das forças da resistência discordam. Ouvi dizer que várias cidades criadas por rebeldes já foram ocupadas por esse rei vampiro. Zhao Ai contemplou. Ele não achou que o exército da resistência não seria fortemente unido. Haviam até conflitos acontecendo internamente. As coisas tinham acabado de ficar mais interessantes. Zhao Ai olhou para Jiang Zhang e disse, você não disse que só existem alguns reis vampiros? Como este apareceu agora? Jiang Zhang e Guli não sabiam o que dizer. Eles apenas sorriram amargamente. Então depois de um momento, Jiang Zhang respondeu, jovem mestre, o exército da resistência tem bastante especialistas poderosos. Se não tivéssemos tantos seres poderosos, então já teríamos sido achatados pelo Templo das Trevas. Zhao Ai assentiu. Ele estava ciente das forças de Jiang Zhang, Guli e Kampala. No máximo, eles tinham alcançado o nível de príncipe vampiro, uma posição pior que o rei vampiro. Se eles enfrentassem o rei vampiro, então eles teriam que realmente tomar cuidado. Zhao Ai também sabia que os três eram muito fortes. Mesmo que eles não tivessem nenhuma arma especial, com apenas sua força, eles eram similares aos anciões supremos das raças estrangeiras quando usavam os trajes de combate. E agora, esse rei vampiro era mais forte que eles. Podia-se ver deste ponto quão forte o rei vampiro era. Quando ele pensou sobre isso, Zhao Ai ficou animado. Se passou um longo tempo desde que ele havia lutado contra alguém que poderia se equiparar a ele. No reino divino, enquanto lutava contra os anciões supremos divinos, Zhao Ai não foi capaz de usar sua força total. Por causa disso, se sentiu sufocado. No final, ele só pode moer o outro lado até a morte. Mas agora, as coisas eram diferentes. Zhao Ai poderia usar sua força total, e ele queria testá-la para ver em que grau sua força havia chegado. Para testar isso, ele não estava planejando usar o navio do Rei do Inferno desta vez. Desde que ele completou seu estudo na arte Yang das inúmeras transformações estelares, a força de Zhao Ai tem aumentado constantemente. O aumento não foi muito rápido. Afinal a arte tinha uma forte força compreensiva. Aumentar seu cultivo rapidamente como antes era basicamente impossível. Essa era a fraqueza da arte Yang das inúmeras transformações estelares. No entanto, Zhao Ai não se importou. Ele acreditava que a arte era um método de cultivo muito formidável. Jiang Zhang e Guli viram a aparência animada de Zhao Ai. Mas os dois realmente não sabiam o que Zhao Ai estava pensando. E então Guli disse, jovem mestre, se realmente houver uma luta, então o que faremos? Zhao Ai se virou para os dois e entendeu o que Guli queria dizer. Neste momento, eles não faziam mais parte do submundo, mas sim agora estavam na facção de Zhao Ai. Não era como antes onde eles teriam que lutar contra o rei vampiro. Eles agora tinham outra escolha, e essa era evitar lutar contra o rei vampiro e sair da cidade Três Santos. Zhao Ai pensou e disse, vamos nos preparar. Não podemos desistir da cidade Três Santos agora. Se a outra parte realmente vier, então apenas teremos que batalhar. Quando os dois ouviram Zhao Ai, eles rapidamente entenderam sua posição. Os dois assentiram antes de saírem. Zhao Ai permaneceu dentro do quarto. Mas desta vez, ele não estava lendo um livro. Ele queria ver como Jiang Zhang e Guli lidariam com as coisas. Como eles se preparariam com a aproximação do inimigo. Logo, quando Guli e Jiang Zhang retornaram para suas torres, eles imediatamente começaram as preparações.
Times de esqueletos e zumbis foram imediatamente capturar alguns mortos-vivos. Zhao Ai tinha certeza de que aqueles mortos-vivos eram suspeitos de serem enviados pelo inimigo. Com certeza, alguns desses mortos-vivos contra-atacaram. Porém, os números fizeram a diferença, permitindo-os serem presos. Além daqueles que foram pegos ou mortos, os outros mortos-vivos não foram afetados. Havia até mesmo vários desses mortos-vivos parados do lado assistindo com animação. Depois de capturar esses mortos-vivos, o portão da cidade Três Santos foi fechado. Então Zhao Ai sentiu que havia sangue começando a fluir abaixo da torre de Jiangzhen. Zhao Ai encarou. Então ele lembrou que Jiang Zheng mencionou as piscinas de sangue. Parece que essa era uma daquelas piscinas de sangue. Zhao Ai olhou para o líquido semelhante a sangue fluindo abaixo da torre de Jiangzhen. Zhao Ai também começou a descobrir que haviam pequenas gravuras por toda a cidade Três Santos. O sangue fluía ao longo daquelas gravuras. Logo, um padrão complicado foi feito deste sangue que fluía na direção da muralha da cidade. A figura de Zhao Ai moveu e ele apareceu dentro da torre de Jiangzhen. Jiangzhen atualmente estava sentado no andar mais elevado da sua torre. Nesta sala, havia uma enorme piscina de sangue, mas o líquido dentro dessa piscina começou a ser reduzido lentamente. Jiangzhen sentiu que uma pessoa havia aparecido do seu lado. Ele virou sua cabeça e viu Zhao Ai. Jiangzhen imediatamente disse: "Jovem mestre." Zhao Ai assentiu e disse: "Essa é a piscina de sangue. Como uma poderia estar num local tão alto?" Jiangzhen respondeu, respondendo ao jovem mestre: "Essa não é uma piscina de sangue comum, mas sim uma fonte de sangue. Esse é o motivo principal pela qual construímos a cidade Três Santos. No submundo, cada piscina de sangue é na verdade uma fonte de sangue. No entanto, as fontes de sangue não podem jorrar tão alta quanto essa. Depois que descobrimos, Kampala construiu a cidade sob essa piscina. Toda a fonte de sangue se tornou centralizada aqui. Então haveria válvulas para deixar o sangue sair. Quando não há motivo para usar muito sangue, muitas dessas ficam abertas. Mas durante guerras, quando a formação mágica precisa de sangue, então muitas dessas válvulas seriam fechadas. Então outras válvulas abririam para que o sangue entre na formação mágica." Zhao Ai assentiu. Esse método não era difícil, mas não era fácil para Kampala implementar esse design. Enquanto pensava sobre isso, Zhao Ai disse: "Está tudo bem se eu pegar um pouco desse sangue?" Jiang Zheng rapidamente respondeu: "O jovem mestre pode pegar livremente. Na verdade, esse sangue é muito comum no submundo. Nossa sobrevivência no submundo é na verdade causada por duas coisas. Primeiro é a névoa negra e a segunda é a piscina de sangue." Zhao Ai assentiu, então ele balançou sua mão e sugou um bocado de sangue da piscina de sangue. Então Zhao Ai enviou para o espaço. Quando o sangue entrou no espaço, uma notificação imediatamente foi ouvida: "Sangue com forte elemento e indetectado. Esse sangue pode fornecer um aumento de energia nos mortos-vivos. Ao mesmo tempo, tem a habilidade de corroer o elemento Yang." Embora a notificação não fosse longa, Zhao Ai ainda foi capaz de entender as propriedades. Primeiro, o atributo do sangue era Yin. Segundo, era um tipo de energia. E terceiro, o sangue pode ser usado pelos mortos-vivos, lhes fornecendo uma vantagem adicional contra seus inimigos. Zhao Ai pode se lembrar que itens no reino do cultivo eram primariamente divididos nos tipos Yin e Yang. Se um item do tipo Yang fosse encharcado com esse sangue, então talvez fosse possível torná-lo inútil. Quando ele pensou sobre isso, Zhao Ai ficou constante. Ele não pensou que a piscina de sangue tivesse tamanho uso. Então neste momento, outra notificação veio, extraindo as propriedades do sangue. Todas as criaturas sombrias e mortos-vivos dentro do local agora serão capazes de usar a fonte de sangue. Zhao Ai deu um aceno satisfeito. Ele esperava que o espaço extraísse as propriedades do sangue. No passado, cada material que foi enviado para o espaço sempre teve suas propriedades extraídas. Jiang Zheng observou a ação de Zhao Ai. Ele não entendeu por que Zhao Ai precisava levar sangue para o espaço. Mas depois de ver o sorriso satisfeito no rosto de Zhao Ai, ele soube que Zhao Ai tinha conseguido algo bom do sangue. Então Jiang Zheng disse de repente: "Jovem mestre, se você quiser, pode pegar mais." Depois que o sangue encher a formação mágica, a quantidade seria rapidamente restaurada. Zhao Ai sorriu e disse:
está tudo bem, eu só preciso de um pouco para pesquisar. O resto pode ser fornecido pelo espaço. Certo, aquelas pessoas que você capturou, você está confiante de que eles são espiões? Jiang Zhang assentiu e disse, sim, eles são todos espiões. Agora que foram capturados ou mortos, não haverá mais problemas quando o cerco chegar. Zhao Ai assentiu. Não havia tal coisa como um procedimento legal no submundo. Na cidade Três Santos, a palavra de Jiang Zhang e dos outros era praticamente lei. Se eles quisessem lidar com alguém, então eles não precisariam de um motivo. Zhao Ai disse, você matou aqueles mortos-vivos? Jiang Zhang balançou sua cabeça e disse, não, eles serão úteis para o jovem mestre. Zhao Ai assentiu e disse, traga-os aqui e vou jogá-los no espaço. Então depois que eles estiverem sob meu controle, poderemos lhes perguntar sobre quem quer lidar conosco. Jiang Zhang encarou, então ele sorriu antes de transmitir algumas ordens. Logo, soldados esqueletos e zumbis levaram os mortos-vivos detidos. Zhao Ai não foi educado e jogou todos no espaço. Depois que eles foram subjugados pelo espaço, Zhao Ai os trouxe de volta. Quando esses mortos-vivos saíram, eles já pertenciam a Zhao Ai. Zhao Ai olhou para os mortos-vivos e disse, então vocês são espiões enviados para a cidade. A qual grupo vocês pertencem? Assim que ele disse isso, um vampiro rapidamente respondeu, Conde Vampiro Eric cumprimenta o jovem mestre. Os mortos-vivos aqui presentes não são todos nós. Ainda existem aqueles que estão se escondendo dentro da cidade. Somos subordinados do rei vampiro Adizon. Zhao Ai assentiu, então ele disse, liderem os outros para capturar aqueles que não foram levados. Eric assentiu antes de se virar e sair. Jiang Zhang também direcionou zumbis de esqueletos para ajudar na captura. Quando Eric deixou a torre, Jiang Zhang imediatamente virou sua cabeça para Zhao Ai e disse, jovem mestre, que tal levarmos todos os mortos-vivos aqui para o espaço, consequentemente tornando-os em seus subordinados? Zhao Ai contemplou, ele não pensou sobre fazer isso. Mas assim que Jiang Zhang levantou essa ideia, ele começou a contemplar a possibilidade. Depois de pensar com cuidado, Zhao Ai assentiu e disse, é possível, mas será problemático. Afinal, todos esses mortos-vivos têm suas próprias vidas. Se eles forem capturados agora, eles certamente resistirão. Jiang Zhang rapidamente respondeu, jovem mestre, embora nos custe agora, contanto que levemos aqueles mortos-vivos para o espaço, então nossa força será grandemente aumentada. Quando isso ocorrer, não precisaríamos temer que aquelas pessoas nos ataquem. Zhao Ai sorriu levemente, força militar era o que ele menos precisava. Sem falar nesta cidade de mortos-vivos, mesmo se fosse para uma cidade muito maior, ele ainda não seria movido. Porém, Jiang Zhang tinha boas intenções, então Zhao Ai apenas assentiu e disse, tudo bem, vamos fazer isso. Vou abrir fendas espaciais na cidade. Você pode enviar os outros mortos-vivos através daquelas fendas. Jiang Zhang assentiu e começou a se preparar. Zhao Ai fez uma intenção com sua mente e fendas espaciais apareceram por toda parte na cidade. Ao mesmo tempo, ele também liberou um grande número de seus próprios mortos-vivos. Logo, sons de lutas podiam ser ouvidos dentro da cidade Três Santos. Zhao Ai não se importou com isso. Com seus mortos-vivos e as tropas dentro da cidade Três Santos, levar aquelas criaturas para o espaço não seria um problema. A ação de Jiang Zhang e Zhao Ai foi rápida, tudo foi feito em um dia. Todos os mortos-vivos dentro da cidade Três Santos foram capturados. Por outro lado, a formação mágica da cidade ainda estava sendo irrigada pela fonte de sangue. Os mortos-vivos capturados foram libertados do espaço, mas agora eles estavam sob o comando de Zhao Ai. Zhao Ai não os gerenciou e apenas passou a responsabilidade para Jiang Zhang e Gu Li. Contudo, ele foi procurar Eric para aprender mais sobre o rei vampiro Adizon. Mas para o desapontamento de Zhao Ai, Eric nunca viu Adizon antes. Isso porque o nível de Eric ainda era muito baixo. Ele era um subordinado de um príncipe vampiro, mas sua tarefa foi emitida por um marquês vampiro. Quanto aos outros assuntos, Eric simplesmente não tinha ideia. Viver em outro mundo. Capítulo 1000 Nota do autor, capítulo 1000. Eu realmente não esperava ser capaz de escrever tanto. Esse é o livro mais longo que já escrevi. Quero agradecer a todos vocês pelo apoio.
Espero que ainda possam oferecer seu apoio no futuro. Obrigado. Bluey, realmente, esse é o maior livro que já escreveu e talvez um dos maiores da China. 11K não é brincadeira não, hein? Luiz, brabo demais criar tanta coisa. Que venham mais capítulos. Os níveis do submundo eram muito rígidos. Pegue a cidade Três Santos por exemplo. Como todos os mortos-vivos nesta cidade eram mais fracos que Gully e os outros, quer fossem capturados ou não, eles ainda precisariam ouvir as palavras de Gully e os outros. E Eric era apenas um conde vampiro, uma identidade colocada nos níveis médio-baixo entre os vampiros. Se fosse a raça humana, ele era no máximo um nobre de rank baixo. Apenas um pouco mais poderoso que os plebeus. Mas comparado aos grandes nobres, pessoas como ele simplesmente não eram nada. Eric só pode ser colocado como um capitão da equipe de reconhecimento de Edison. Naturalmente ele não estava qualificado para ver Edison, mas ele sabia sobre a força do rei vampiro. Através das palavras de Eric, Zhao Ai chegou a um certo entendimento com relação à força de Edison. Não havia dúvidas de que Edison era uma existência superior no exército da resistência. Neste momento, ele controlava 20 cidades nem um pouco menores que a cidade Três Santos. Além disso, todos os mortos-vivos naquelas cidades que se opuseram a ele foram mortos. Então ele pegou suas almas ardentes e recompensou-as aos seus homens leais. Pode-se dizer que a sua força geral era 10 vezes mais que a cidade Três Santos. Assim como é dito na arte da guerra, quando você tiver força 10 vezes a do inimigo, cerque-o. A força de Edison era equivalente a 10 cidades Três Santos. Neste caso, Edison naturalmente não daria chance para a cidade Três Santos. Mas ao mesmo tempo, Zhao Ai também era capaz de ver a conduta de Edison. Parece que o rei vampiro era uma pessoa muito cautelosa. Sua força militar era 10 vezes a do inimigo, mas ele ainda enviou equipes de reconhecimento para ver a situação interna. Então isso em si pode explicar seu personagem. Pessoas como essa não eram fáceis de lidar. Quando Eric contou a força de Edison, Zhao Ai assentiu e disse: Eric, quais métodos de ataque os vampiros têm? Assim que ele ouviu essa pergunta, Eric imediatamente disse: nós vampiros temos muitas maneiras de atacar. Podemos usar ataques de som. Também podemos crescer as garras para atacar o inimigo. Ao mesmo tempo, também temos ataques de sangue, bem como ataques de energia sombria. Zhao Ai assentiu. Para ser honesto, esses métodos de ataques estavam dentro de sua expectativa. Pelo que Jiang Zhang disse, vampiros eram formas evoluídas dos morcegos vampiros. Como esse era o caso, Zhao Ai pode deduzir que eles teriam ataques de som. Quanto às outras formas de ataque, Zhao Ai as esperava também. No submundo, duas energias eram as mais predominantes. Primeiro a energia sombria na névoa negra, e a outra era a energia de sangue das piscinas de sangue. Com o sistema evolutivo dos vampiros, não seria estranho que eles fossem capazes de usar esses dois. Zhao Ai virou sua cabeça para Eric e disse: tudo bem, Eric. Você pode voltar para o espaço. Pratique bem e talvez você possa se tornar um rei vampiro no futuro. Eric assentiu antes de ser enviado por Zhao Ai para o espaço. Esse foi o primeiro vampiro que Zhao Ai havia levado para o espaço. Embora esse vampiro tivesse algumas diferenças com aqueles da Terra, mas eles também têm similaridades. Para ser honesto, depois que viu Eric, Zhao Ai se sentiu um pouquinho quente. Parecia que ele havia visto aqueles vampiros que estavam sendo retratados na Terra. Depois disso, Zhao Ai chegou na janela do quarto. Essa janela não tinha painel de vidro. Afinal, vendo ou não, para o lixo, não importava. E ao mesmo tempo, não havia vento no submundo, apenas névoa, a névoa negra. Depois que Zhao Ai descobriu que não havia vento no submundo, ele não se incomodou em renovar as janelas da torre. Na mente de Zhao Ai, não havia necessidade de fazer isso. Zhao Ai não sabia que formação mágica Kampala usou, mas a névoa negra não podia entrar no quarto. Também havia um pouco de luz no teto do quarto. A luz mágica era bastante leve, era suave bastante para se sentir confortável dentro da sala. Na verdade, não se podia ver nada fora da janela. Além da névoa negra sempre em movimento, você praticamente não pode ver mais nada. Entretanto, a janela fez a sala parecer mais com um quarto. Das 3 torres, apenas essa sala no topo tinha janelas instaladas, os outros pisos não tinham. Isso também demonstrava que os andares no topo eram os quartos dos mestres,
Um local com status especial. Zhao Ai silenciosamente encarou a janela. Ele olhou para a névoa negra alternante como se fosse uma criatura sempre em movimento. Seu coração não pode deixar de ser movido. Ele realmente estava grato por transmigrar. Sua travessa lhes fez obter coisas que ele nunca teria na Terra. Isso lhe permitiu experienciar os mistérios do universo. Se Zhao Ai não transmigrasse, então ele não teria imaginado que um local tão místico quanto o submundo existisse. Zhao Ai era um nerd na Terra, sempre com medo de entrar em problemas, completo introvertido. De fato, ninguém sabia que ele era um fogo envolvido no gelo, alguém que tinha bebido sangue de cão, alguém que era uma fera oculta. Embora tal pessoa não parecesse nem um pouco diferente dos outros, seu rosto era apenas um disfarce. Seus corações eram indiferentes e eles eram capazes de ignorar sentimentos e até a vida. Apenas algumas pessoas podem ter essa mentalidade. Suas mentes eram equivalentes a um grande lago. Mesmo que uma pedra fosse jogada e causasse ondas, o lago ainda se acalmaria com o tempo. Por causa dessa indiferença, Zhao Ai foi capaz de se adaptar rapidamente à vida no continente Ark. Isso lhe permitiu matar pessoas sem hesitação, dezenas, centenas, milhares, ou até milhões. Além das outras pessoas com quem se importava, ele realmente não estava preocupado com os outros. Quanto mais alguém era assim, mais difícil era se mover. A menos que eles achassem alguém que os interessasse mais, então eles apenas decidiriam estabelecer. Na Terra, Zhao Ai era assim. Ele permaneceu em casa o tempo todo porque tinha achado algo que gostava de fazer, e isso era se entregar aos mundos de fantasia. Ele até confessou em seus próprios artigos que isso era o que ele gostava de fazer, ficar em casa. De fato, Zhao Ai tinha outra coisa que gostava de fazer, e que era viajar. Mas infelizmente, viajar era muito caro na Terra. Zhao Ai não tinha dinheiro, então ele só podia suprimir esse desejo. Também foi por esse motivo que Zhao Ai não comprou o carro esportivo para si, e sim optou pelo RV. Ele gostava de se imaginar dirigindo no seu próprio RV enquanto viajava pelo mundo. Mas na Terra, ele só podia sonhar. Porque naquela época, não havia necessidade de falar do RV, ele nem mesmo podia comprar um carro comum. E agora, no continente Ark, ele quase teve tudo que não teve na Terra: uma casa quente, mulheres que ele amava e que o amavam. Ao mesmo tempo, ele também foi capaz de ganhar grande poder. E além disso, Zhao Ai também era capaz de ver cenários que não seria capaz de ver na Terra. Foi precisamente por causa disso que Zhao Ai transmitiu seus sonhos de viajar para o continente Ark. Ele queria compensar seu segundo desejo da Terra. Por causa desse desejo que Zhao Ai ficou interessado em viajar para o reino demoníaco, reino divino, plano Atlanta, e agora para o submundo. Além disso, ele também acreditava que seria capaz de explorar o reino do cultivo logo. Embora ele não pudesse ver a situação do submundo, sua força espiritual podia. Era um sentimento que ele não foi capaz de aproveitar antes. Então, depois de sentir a novidade do assunto, Zhao Ai ficou animado. Zhao Ai lentamente fechou os olhos enquanto ele sentia a situação dentro da cidade. Atualmente, dezenas de mortos-vivos estavam sendo enviados para as fendas espaciais por seus mortos-vivos. Os subordinados de Guli e Jiang Zhang estavam fazendo o mesmo. Embora houvesse alguma resistência, com a presença do exército de Zhao Ai, não demorou muito para os mortos-vivos serem enviados para o espaço. Quando eles saíram, eles já estavam do lado de Zhao Ai. Neste momento, Zhao Ai subitamente sentiu uma forte onda espiritual. A onda estava indo na direção da cidade Três Santos para examinar. Zhao Ai encarou por um momento antes de abrir seus olhos ferozmente e intensificou sua força espiritual, colidindo direto com a onda. Naturalmente, a outra parte foi capaz de sentir Zhao Ai, e em seguida prosseguiu com a colisão. Brum! Sua força espiritual silenciosamente colidiu no ar. Os outros não podiam ouvir essa colisão, mas como Zhao Ai ouviu isso, ele acreditou que a outra parte ouviu também. Essa colisão mental era apenas uma sonda. No entanto, uma colisão como essa ainda era perigosa. Se alguém perdesse, então eles poderiam acabar virando idiotas, ou até ter morte cerebral. Desta vez, a colisão das duas partes não foi fraca, e eles também não retiraram sua força espiritual. O poder mental de Zhao Ai era como um escudo espinhoso, cobrindo toda a cidade Três Santos. Por outro lado,
O poder mental do inimigo era como uma rede cheia de lacunas. Estava continuamente procurando por falhas no poder mental de Zhao Ai. Redes e escudos. Esses dois itens não pareciam ter algo a ver com o poder de ataque. Entretanto, com os espinhos e farpas presentes, eles se tornaram armas viciosas. Pode-se dizer que ambos os lados não eram algo para se brincar. Mortos-vivos comuns não conseguiam sentir o confronto. Eles só sentiram que havia uma pressão repentina no céu acima da cidade Três Santos. Isso deu a esses mortos-vivos um sentimento sem precedentes de crise. Deve-se saber que esses mortos-vivos eram inteligentes, então eles claramente conheciam esse sentimento. Os mortos-vivos que ainda estavam resistindo quase perderam sua força. Eles apenas permaneceram ali olhando fixamente enquanto eram levados para o espaço. Por outro lado, Guli e Jiang Zhang foram capazes de sentir a colisão. Como eles foram capazes de sentir, então eles também sabiam quão aterrorizante eram as duas partes envolvidas. Viver em outro mundo. Capítulo 1001. A força espiritual da outra parte ainda estava vindo. No entanto, Zhao Ai não estava preocupado. Ele descobriu que o ataque da outra parte era apenas uma sondagem. Mesmo que Zhao Ai não contra-atacasse, esse ataque apenas serviria como um aviso. A força espiritual do inimigo era muito formidável. Entretanto, a distância era muito grande. Zhao Ai acreditava que a parte inimiga estava a no mínimo 2 dias de distância. Então mesmo que o inimigo fosse poderoso, ainda era impossível para eles matarem Guli e os outros só com sua força espiritual. Porém, a outra parte ainda deixou Zhao Ai vigilante. Isso porque Zhao Ai sabia quão forte alguém precisaria ser para atacar a cidade Três Santos de tamanha distância. O inimigo não era alguém que deveria ser subestimado. De fato, Zhao Ai foi capaz de alcançar essa habilidade também. Afinal, ele tinha raça súcubo dentro do espaço. As súcubo eram inatamente habilidosas em força espiritual. Zhao Ai podia fazer isso, mas fazer igual a outra parte, ele não podia. Embora ele tivesse aprendido o método da súcubo, ele não podia mantê-lo por muito tempo. Então ele definitivamente poderia atacar, mas não podia fazer no mesmo grau que o inimigo. No entanto, Zhao Ai ainda continuou a atacar. Ele acreditava que a outra parte não podia competir com ele em força espiritual. Isso porque tal batalha era perigosa. Mesmo alguém tão forte quanto a outra parte não iria com tudo. Isso seria cortejar a morte. As perdas sofridas não seriam pequenas. Mas se a outra parte tem essa formidável força espiritual, então suas outras habilidades certamente seriam tão boas quanto. No submundo, havia muitos benefícios se alguém tivesse uma forte força espiritual, mas ele não podia contar com isso no início. Isso porque a força espiritual não podia ser sustentada por um corpo fraco. Senão, este só se tornaria comida para outro morto-vivo. No submundo, além dos Lixe, todas as outras raças precisavam ter corpos físicos fortes. O corpo dos Lixe era poderoso porque eles tinham a habilidade para negar todos os ataques físicos. Neste ponto, Zhao Ai estava se tornando cada vez mais ansioso para lutar contra o inimigo. Ele queria ver quão formidável realmente era. Também foi neste momento que a outra parte descobriu que sua própria força espiritual era incapaz de ameaçar os mortos-vivos na cidade Três Santos. A força espiritual da entidade dentro da cidade Três Santos não era nem um pouco mais fraca que a sua. Talvez a entidade pudesse não ser tão forte nisso, mas ele certamente não era mais fraco na força em geral. Por causa disso, a outra parte decidiu recuar. Depois de sentir que o inimigo tinha recuado, Zhao Ai também retirou sua força espiritual. E enquanto estava retirando sua força espiritual, ele também varreu toda a cidade Três Santos. Zhao Ai ficou impressionado com a eficácia de Guli e Jiang Zhen. Eles tinham aproveitado a vantagem da pressão espiritual e levaram todos os mortos-vivos para o espaço. Agora, apenas um pequeno número de mortos-vivos não foi capturado. Contudo, esses mortos-vivos já perderam sua resistência, capturá-los seria muito mais fácil. Quando ele viu essa situação, Zhao Ai imediatamente disse, Guli, Jiang Zhen, venham aqui. O som de Zhao Ai espalhou por toda a cidade Três Santos. Guli e Jiang Zhen imediatamente obedeceram e rapidamente foram para a torre de Zhao Ai. Logo, os dois chegaram na sala de Zhao Ai. Zhao Ai estava sentado. Quando viu os dois chegarem, ele assentiu e disse, sentem-se. Os dois obedeceram e se sentaram. Depois disso, Guli disse, jovem mestre,
Senti um ataque espiritual. Foi o rei vampiro. Zhao Ai assentiu e disse, certo. Deve ter sido o ataque espiritual de Adizon. Mas desta vez, foi apenas uma sondagem. Você não precisa se preocupar. Se ele trouxer seu povo aqui, então levará 2 dias. Durante esse tempo, você será capaz de preparar a cidade Três Santos. Jiang Zheng e Guli ficaram surpresos. Embora Zhao Ai estivesse aqui, a presença de Adizon já estava enraizada em seus ossos. Então quando eles ouviram que Adizon estava a 2 dias de distância, os dois ficaram nervosos. Zhao Ai olhou nos seus olhos e sorriu levemente. Não tenha medo. Sua força espiritual pode não ser fraca, mas ele não é tão forte. Não há com que se preocupar. Assim que eles ouviram isso, Guli e Jiang Zheng soltaram um longo suspiro. Além de seu medo por Adizon, eles também ficaram preocupados com Zhao Ai. Agora que eles eram leais a Zhao Ai, eles não queriam que Zhao Ai entrasse em situações ruins. Se Zhao Ai não tivesse dito isso, então eles não insistiriam para Zhao Ai ir ao espaço e evitar a luta contra Adizon. Zhao Ai olhou para os dois e disse, não estou familiarizado com as batalhas do submundo, então deixarei a organização com vocês. Lembre-se, 2 dias. Os dois assentiram antes de se viraram para ir embora. Zhao Ai sorriu levemente antes de chamar Laura e as meninas. As mulheres há muito estavam curiosas sobre o submundo, mas quando saíram, elas não conseguiram ver nada além da névoa negra. Isso as fez não gostar do local, então optaram por retornar ao espaço. Zhao Ai não as impediu já que ele também queria retornar momentaneamente para o espaço. Ele queria sentir a diferença entre o continente Ark e o submundo. Embora a luta entre a família Uneal e as raças estrangeiras ainda estava ocorrendo, Zhao Ai não se preocupou muito com isso. Neste momento, as batalhas de ambos os lados não estavam sendo muito ferozes. Isso porque ambas as equipes não podiam dar tudo de si. Zhao Ai ficou desapontado, pois as armaduras mágicas de nível mais alto não apareceram. Zhao Ai teve um raro momento de solidão. Ele pediu para Laura e as meninas vigiarem a batalha entre a família Uneal e as raças estrangeiras. 2 dias se passaram num piscar de olhos. Nesses 2 dias, o ataque espiritual não apareceu mais na cidade Três Santos. Zhao Ai sabia que a outra parte estava ciente que ataques espirituais eram inúteis, então ele não se incomodou de usar. Ao invés disso, a outra parte preferiu atacar. Assim como Zhao Ai estimou, 2 dias depois, Guli e Jiang Zheng sentiram uma enorme quantidade de almas de mortos-vivos lentamente cercando a cidade Três Santos. Guli e Jiang Zheng não fizeram nada. De fato, as guerras no submundo eram muito simples. Não era como no Reino Divino ou no continente Ark onde havia armas avançadas. Aqui, mortos-vivos de nível baixo só tinham pedras ou rochas como armas. Isso acontecia porque seus níveis eram insuficientes para eles serem capazes de fazer armas de osso. Zhao Ai não fez um movimento e apenas permaneceu na sua torre e varreu as redondezas com sua força espiritual. A cidade Três Santos foi cercada por mortos-vivos. Muitos desses mortos-vivos eram compostos de esqueletos e zumbis. Também havia criaturas sombrias e vampiros. Enquanto isso, não havia muitos lixos presentes. Zhao Ai também descobriu que na direção de onde o ataque espiritual veio, haviam 10 enormes tendas presentes. Diferente dos outros locais onde havia mortos-vivos de pé, esse local era uma clareira enorme. A cerca de osso impediu os mortos-vivos de entrar. As tendas também eram feitas de pele de criaturas sombrias. Isso fez o acampamento parecer mais com barracas humanas. Guli e Jiang Zheng estavam parados ao lado de Zhao Ai. Zhao Ai ficou curioso após ver isso. Então ele se virou e perguntou, Guli, Jiang Zheng, fiquei curioso sobre por que a cidade Três Santos tinha tantas casas. E agora, a outra parte estabeleceu tendas lá fora. Abrigo é realmente útil para vocês? Guli e Jiang Zheng entenderam completamente a confusão de Zhao Ai. Eles eram mortos-vivos, e apropriadamente falando, não havia necessidade deles construírem casas. Guli imediatamente respondeu, jovem mestre, você pode não saber, mas no submundo, além da névoa negra e da piscina de sangue, existem outros 2 elementos que afetam nossas vidas. Se a névoa negra e a piscina de sangue são a fonte de nossa força, então a chuva ácida e os ventos violentos são nossos ceifeiros. Zhao Ai perguntou, existe algo assim? Diga-me mais. Jiang Zheng continuou,
Chuvas ácidas e ventos violentos não acontecem frequentemente no submundo. Mas quando surgem, eles trariam a vida, ou morte, de incontáveis mortos-vivos. A chuva ácida é um aguaceiro de líquido ácido preto. Essa chuva tem um efeito corrosivo nos corpos e também em nossas almas ardentes. Alguns mortos-vivos de baixo nível não são capazes de durar uma hora sob uma chuva ácida. Essa chuva é um fenômeno único no submundo. Por outro lado, toda vez que ventos violentos surgem, a névoa negra que beneficia muita gente de repente se tornaria extremamente turbulenta. Ela formará um tornado sem precedentes e contanto que um morto-vivo seja envolvido, ele não seria capaz de encontrar um caminho fácil de sair. Até mesmo alguém no meu nível teria muita dificuldade em sobreviver. Após ouvir Jiang Zheng, Zhao Ai ficou surpreso. A força de Jiang Zheng e Guli, mesmo no reino divino, estava no topo. E agora, parece que ventos violentos seriam capazes de matá-los. Isso mostrou quão diabólicos esses ventos realmente eram. Na verdade, para o nível de pessoas de Guli e Jiang Zheng, havia pouquíssimas coisas que poderiam ameaçá-los. Zhao Ai não esperava que essas duas coisas poderiam matá-los no submundo. Esse universo infinito realmente teve muitas coisas estranhas. Depois de pensar sobre isso, Zhao Ai perguntou mais uma vez: as chuvas ácidas e os ventos violentos são frequentes? Guli e Jiang Zheng balançaram suas cabeças. Então Guli respondeu: eles não acontecem com frequência. Chuvas ácidas ocorrem mais que ventos violentos. Chuvas ácidas acontecem uma vez a cada 3 ou 5 anos, não existe um ciclo fixo. Mas quanto aos ventos violentos, ninguém realmente sabe quando. Algumas vezes são frequentes, talvez uma vez em alguns meses. E também há vezes que não aparecem há dezenas de anos. Zhao Ai assentiu, então suas casas e tendas podem prevenir chuvas ácidas. Mas se os ventos violentos chegam, então como seus abrigos ajudariam? Guli balançou sua cabeça e disse: jovem mestre, nossos abrigos só podem nos ajudar a sobreviver à chuva ácida. Quanto aos ventos violentos, uma vez que surgem, a cidade ativaria sua formação mágica. A formação mágica protegeria a cidade do abate dos ventos violentos. Viver em outro mundo. Capítulo 1002. Zhao Ai assentiu. No continente Ark, formações mágicas não eram capazes de resistir a desastres naturais. Mas no submundo, eles podiam. Talvez isso fosse algo que foi trazido por causa do ambiente. Assim que Zhao Ai ia responder, uma voz calma foi ouvida repentinamente: Kampala, Guli, Jiang Zheng, saiam e venham me ver. Essa voz era um pouco fria. As palavras não foram ditas rápidas, fazendo-o sentir que o orador estava despreocupado. Isso deixou Zhao Ai curioso. Zhao Ai sorriu levemente e disse: como ele nos chamou, então podemos muito bem dar uma olhada. Quero ver como esse rei vampiro se parece. Então a figura de Zhao Ai se moveu e ele voou da torre e foi na direção da voz de Adizon. Jiang Zheng e Guli também seguiram ele apressadamente. Logo, os três saíram da cidade Três Santos. Não demorou muito tempo até um grupo aparecer na frente deles. Essas pessoas pararam a 5 metros de distância do grupo de Zhao Ai. Ao todo, havia 20 pessoas neste grupo. Isso incluía 2 Lich, 10 esqueletos, 5 zumbis, e 3 vampiros. Parado na frente deste grupo estava um vampiro usando um vestido preto. Seu vestido era bordado com ouro, fazendo-o parecer muito lindo. Seu cabelo foi cuidadosamente amarrado com uma fita preta. O homem era lindo, mas ele estava no lado andrógeno mais suave. Seu rosto era pálido, um tom de pele branco pálido que não viu a luz do sol há muito tempo. Ele tinha 2 olhos vermelhos, parecendo com 2 gemas vermelhas. Ele estava parado ali graciosamente, parecendo com um verdadeiro rei olhando para seus subordinados. Esse tipo de temperamento era algo que vem subconscientemente de uma pessoa. Isso fez o destinatário deste temperamento se sentir inferior. Enquanto Zhao Ai estava avaliando Adizon, o último também estava avaliando Zhao Ai. A primeira vez que Adizon sentiu Zhao Ai, seus olhos estreitaram um pouco. Isso foi porque Zhao Ai tinha batimento cardíaco e aura. Mas quando ele viu a aparência de Zhao Ai, Adizon começou a relaxar. Ele finalmente foi capaz de identificar Zhao Ai como um faraó sombrio. No entanto, Adizon também prestou ainda mais atenção em Zhao Ai mesmo que estivesse aliviado. Ele sabia que Zhao Ai foi aquele que lutou contra ele antes.
Adizon não pôde deixar de olhar para Zhao Ai com mais cuidado. Enquanto olhava para Zhao Ai, Adizon ficou ainda mais curioso. No submundo, ele era alguém que permanecia no topo, então inevitavelmente haveria alguma pressão saindo dele. Era uma majestade que estava presente em um rei. Uma aura que indicava para um morto-vivo comum que eles deveriam se render, senão seriam mortos. E Adizon, que tinha colidido com Zhao Ai, de repente descobriu que Zhao Ai não tinha a mesma aura. Qual é o problema? Isso deixou Adizon muito intrigado. Depois de olhar para Zhao Ai por um tempo, Adizon disse: "Quem é você? Onde está o Kampala?" Zhao Ai sorriu levemente e disse: "Este aqui se chama Zhao Ai. Kampala não está aqui, ele foi para outro local." Adizon olhou para as pessoas atrás de Zhao Ai. E como guardas, Guli e Jiang Zheng estavam lá. A expressão de Adizon mudou levemente quando perguntou: "Jiang Zheng, Guli, o que está acontecendo?" Jiang Zheng olhou para Adizon e sorriu. "Já prometemos nossa fidelidade ao Senhor Zhao Ai. Kampala fez o mesmo. Qualquer assunto que você queira dizer pode ser falado para o Senhor Zhao Ai." Jiang Zheng se calou depois que disse isso. Adizon olhou para Zhao Ai surpreso. Ele não pensou que Zhao Ai seria capaz de subjugar o grupo de Kampala. Ele não conhecia Kampala e os outros por 1 ou 2 dias. Ele sabia quão diferente os três eram comparados aos outros no exército da resistência. Eles não queriam autoridade, pelo contrário, queriam liberdade. Por causa disso, os três não se juntaram em nenhuma facção e não se curvaram a ninguém. E agora que eles tinham sido subjugados por Zhao Ai, Adizon ficou surpreso. Adizon olhou para Zhao Ai por algum tempo antes de dizer: "Tudo bem, já que devo falar com você, Zhao Ai, acho que você já deve estar ciente da situação do submundo." Zhao Ai assentiu e disse: "Sei uma coisa ou duas." Adizon assentiu e disse: "Você deve saber que o motivo pelo qual o exército da resistência não é capaz de golpear o Templo das Trevas. Porque o templo está atuando como um todo, sob um líder. Por outro lado, o exército da resistência está espalhado, simplesmente não consegue reunir força de combate o bastante. Neste caso, é natural que soframos perdas. Por causa disso, o exército de resistência precisa unir e formar uma entidade inteira. Apenas nos unindo que poderíamos derrotar o Templo das Trevas." Zhao Ai assentiu e disse: "O que você disse é verdade. Mas o que isso tem a ver com Vossa Majestade trazendo seu exército aqui para cercar a cidade Três Santos?" Quando Adizon ouviu Zhao Ai, seu nariz quase torceu. Naturalmente, ele não acreditava que Zhao Ai estava alheio ao que estava acontecendo. Zhao Ai obviamente estava bancando o estúpido. Isso enfureceu Adizon. Não havia nenhuma qualificação política no submundo. Então Adizon não foi capaz de aguentar e explodiu. Ele olhou friamente para Zhao Ai e disse: "Submeta-se a mim. Trate-me como seu rei, ou então você morrerá." Zhao Ai olhou para Adizon. Então ele de repente riu e disse: "Ainda é cedo, mas você já está falando besteira. E por que eu me submeteria a você? Em vez disso, por que você não se submete a mim?" Quando Adizon ouviu Zhao Ai, seus 2 olhos semelhantes a rubis brilharam. 2 presas afiadas saíram de sua boca enquanto sua expressão ficava feroz. Então ele abriu sua boca e enviou um grito aterrorizante. Assim que os olhos de Adizon mudaram, Zhao Ai já tinha coberto seu corpo com um escudo protetor. Ao mesmo tempo, ele também levou todos os mortos-vivos da cidade Três Santos para o espaço. Quando esses mortos-vivos foram liberados do espaço antes, eles já tinham a marca do espaço. Se Zhao Ai quisesse os enviar para o espaço, então ele somente precisaria pensar para fazer isso. Quando Adizon abriu sua boca, uma energia transparente emergiu. Uma onda de energia saiu de sua boca e foi na direção de Zhao Ai e dos outros. Essa era uma habilidade única dos vampiros, um ataque de som. O ataque de som foi direto em Zhao Ai. A distância entre Adizon e Zhao Ai estava a apenas 5 metros, mas uma distância tão próxima não era grande coisa para especialistas como Adizon. Ele nem mesmo precisaria piscar para alcançar essa distância. Isso fez o ataque de som chegar ao seu alvo quase na hora. Mas quando o ataque de som estava prestes a atingir Zhao Ai, um escudo apareceu de repente para bloquear. O escudo apareceu tão rápido quanto o ataque de som, absorvendo e eliminando o ataque completamente. Adizon viu que o ataque não recebeu o efeito que ele esperava fazer e imediatamente atacou Zhao Ai usando sua mão. Suas garras brilharam em vermelho, indicando que eram afiadas.
Para contra-atacar isso, uma espada rapidamente apareceu na mão de Zhao Ai. Os dois se moveram tão rápido que Edson não teve tempo para mudar seu ataque. No entanto, ele não pensou muito sobre isso. Ele apenas prosseguiu e colidiu com a espada. Zhao Ai não se moveu e foi de encontro com a mão de Edson com sua espada. Assim que a mão de Edson colidiu com a espada de Zhao Ai, uma explosão alta foi ouvida. Chamas saíram da espada antes de desaparecer. A espada que Zhao Ai acabou de usar era a espada do elemento fogo que foi feita a partir da compreensão mágica de Kampala. Edson não suspeitou de nada já que Zhao Ai usou fogo yin do submundo para fazer a espada ao invés do fogo yang do espaço. Zhao Ai estava muito claro, embora o fogo yang fosse muito eficaz contra Edson, ele sabia que não deveria usá-lo no submundo. Se ele usasse fogo yang, então Edson suspeitaria de sua identidade. Se isso acontecesse, então o submundo inteiro saberia que havia uma fenda espacial. Isso afetaria o plano de Zhao Ai, então ele não usou fogo yang. Edson claramente tinha algumas reservas sobre o fogo yin. Ele retirou suas garras enquanto agarrava o ar e sacava uma espada cruzada. Essa espada cruzada era prateada, o punho era como um morcego que tinha expandido suas asas. A lâmina não era reta, mas em vez disso era serpenteada. Fora isso, era uma espada cruzada padrão. Era linda e robusta. Quando Zhao Ai viu isso, ele também estendeu sua mão e sacou sua própria espada. Essa não era a espada que as pessoas normalmente descreviam. Era uma espada demasiadamente curva, parecia com uma cimitarra, mas era de lâmina dupla. Quando os dois sacaram suas armas, eles imediatamente começaram a atacar mais uma vez. Uma colisão pode ser ouvida, mas desta vez não houve nenhuma explosão pois não havia nada feito de fogo yin. Depois que os dois colidiram, eles imediatamente se separaram. Edson olhou para a espada curva na mão de Zhao Ai e disse, onde você arrumou sua arma? Zhao Ai sorriu levemente e disse, onde você conseguiu sua arma? Edson bufou friamente e mais uma vez voou na direção de Zhao Ai. Zhao Ai não recuou e avançou também. Os dois se moviam rápido e suas espadas colidiram continuamente. Dang, 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 dang. Sucessões rápidas desse som foram ouvidas ao ponto onde suas colisões não podiam mais ser contadas. Depois de um tempo, os dois homens entraram na névoa negra. Suas figuras não podiam mais ser vistas, apenas o som de suas espadas podia ser ouvido. Quando os homens de Edson viram seu rei desaparecer, eles mudaram seus olhares para Goli e Jiangzen. Goli e Jiangzen olharam para outra equipe e imediatamente souberam o que eles estavam pensando. Goli rapidamente tirou sua espada enquanto as garras de Jiangzen cresciam. Os homens de Edson se jogaram na direção do inimigo. Goli e Jiangzen eram completamente inferiores em número. Assim que os dois estavam começando a ficar acanhados, um grande grupo de esqueletos apareceu ao redor deles. Esses mortos-vivos imediatamente se viraram e aproximaram dos inimigos e os bloquearam. Os subordinados de Edson ficaram surpresos após ver esses esqueletos. Eles descobriram que mesmo que esses esqueletos fossem inferiores, eles na verdade fizeram uma formação de batalha e foram muito bem coordenados. Eles de repente descobriram que não seria fácil lidar com essa tropa de esqueletos. Após ver a situação, os subordinados de Edson imediatamente gritaram. Esse grito não só perturbou o inimigo, mas também convocou seus subordinados. Quando os gritos vieram, os mortos-vivos cercando a cidade Três Santos começaram a atacar. Na mente dos homens de Edson, a força da cidade Três Santos definitivamente não seria capaz de parar seu ataque. E como Jiang Zhang e Guli estavam de fora, a formação mágica não tinha sido ativada. Parecia que a cidade Três Santos estava prestes a ser devastada. Ideias são doces, mas a realidade é cruel. Sob o olhar dos atacantes, incontáveis esqueletos começaram a sair da cidade Três Santos. Esses esqueletos não só eram poderosos, eles também eram numerosos. Os atacantes descobriram rapidamente que suas forças começaram a sofrer perdas. Tal mudança os deixou surpresos. Isso estava longe de suas expectativas. Eles não esperavam que a cidade Três Santos tivesse tantos soldados. Conforme a batalha da cidade Três Santos aquecia, o mesmo acontecia com a luta entre Zhao Ai e Edson. Neste ponto, ninguém podia ver suas figuras. Os dois aumentaram sua velocidade ao extremo. As espadas em suas mãos dançavam rapidamente enquanto faíscas apareciam.
Os sons de seu impacto eram como feijões fritos ressoando um após o outro. Não havia momento de pausa. Além de suas espadas, os dois não usaram nenhum outro truque. Eles já estavam muito envolvidos na batalha e suas espadas já estavam muito rápidas. Simplesmente não havia como eles usarem outros truques. Isso porque eles podiam sentir que se fossem distraídos, então eles seriam apunhalados pela espada da outra parte. Para mestres como eles, até mesmo uma pequena ferida impactaria grandemente sua capacidade. Uma vez que a energia da outra parte entrasse em seu corpo, então eles certamente sofreriam ferimentos internos sérios. Com relação a tais especialistas, até mesmo um pequeno corte na pele se provaria fatal. Se a outra espada perfurasse sua pele, então isso significava que sua defesa tinha sido rompida. A energia do inimigo rapidamente invadiria seus corpos e poderiam destruir seus órgãos internos. Por causa disso, ninguém ousava mudar sua atenção do balançar de suas espadas. Como se estivessem perpetuamente presos na batalha, os dois não deixariam nenhuma oportunidade para a outra parte assumir a vantagem. Neste momento, um esqueleto de repente apareceu entre eles. Os dois pararam por um instante antes de se separarem. Então ambos olharam para o outro com medo. Eles estavam completamente imersos na sua luta para pensar em outra coisa. Mas agora que eles haviam se separado, eles de repente sentiram que tinham consumido muita energia. Com especialistas como Zhao e Adizon, o consumo de energia com certeza seria aterrorizante. Os dois sabiam que eles estavam tão focados em sua luta que negligenciaram completamente o resto. Eles estavam cientes de que tinham balançado suas espadas como se estivessem possuídos. Se o esqueleto não tivesse aparecido, então os dois teriam lutado até morrer de exaustão. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.